A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Tema da palavra de hoje é uma igreja missionária. A palavra que o Senhor me deu nesta manhã, estava lendo e Deus falou comigo através do seu Espírito, o Espírito Santo dele. Pregue esta palavra, porque as igrejas, muitas delas estão esquecendo do significado de uma igreja missionária. E nós vamos ler o texto básico da palavra que o Senhor me entregou para passar para os amados. Está em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. Amados, ao lermos o contexto do versículo que eu acabei de ler, veremos que Paulo, ele trata de sua satisfação pelos irmãos da igreja de Acaia e da igreja de Macedônia. Eram duas igrejas que tinham características de igrejas missionárias. Ele está aqui enaltecendo a disposição que essas igrejas tinham para contribuir, principalmente financeiramente, com os líderes das igrejas. Paulo está tratando de uma igreja missionária. Amados, a igreja é um ministério que Deus abriu a fim de fazer missões. A única exigência de Deus, o único propósito de Deus ao fundar a igreja dele aqui na terra foi para fazer missões. E se todos que crê em Deus pegar essa visão, vai entender e sentir a necessidade de fazer parte desta igreja, fazer parte de uma igreja missionária. E ter o prazer de contribuir, de investir em missões, pois foram chamados por Deus. E o que devemos fazer então para sermos missionários? Para sermos uma igreja missionária? Este capítulo 9 nos dá todas as respostas. Todas as respostas. Primeiro, uma igreja missionária tem disposição. Versículos 1 e 2. Agora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escreva, pois estou certo da vossa disposição. Amados, os macedônios não eram procurados pelo apóstolo Paulo. Ele não precisava pedir nada, nem ajuda, nada, porque eram os macedônios que já tinham disposição em atender às necessidades dos santos. Paulo tinha certeza da sua disposição. Ele fala: não preciso vos escrever, pois estou certo de vossa disposição. Ele fala o quê? Quanto à assistência em favor dos santos. Os santos
ele se refere aos pastores, aos missionários, aos líderes que estavam entregando suas vidas para fazer a obra do Senhor. E ele fala: quanto à assistência a esses santos, eu não preciso vos escrever, porque estou certo de vossa disposição. Paulo tinha certeza da disposição deles. Paulo tinha orgulho pelos macedônios, porque eles tinham disposição, eles eram dispostos a fazer missões. Amados, uma igreja, segundo item, uma igreja missionária está pronta e preparada para contribuir. A sua igreja tem buscado isso? Você tem buscado isso? Porque você é um corpo da igreja de Cristo Jesus. Você tem buscado estar preparado para contribuir? A igreja de Acaia estava pronta. Segundo o versículo 2, Paulo cita o exemplo dela para incentivar e ensinar os macedônios, que eram novos, estavam aprendendo a ser missionários, mas estavam hiperdispostos. Os macedônios estavam dispostos a fazer a obra, e a Acaia estava pronta para contribuir para o sustento de missões daqueles macedônios. A igreja de Acaia estava atenta com sua contribuição, pronta para ajudar os santos. Terceiro, uma igreja missionária, ela é generosa e alegre para contribuir. Ela não mede esforços quando se trata de fazer missões. Então ela não mede esforços para contribuir, seja ajuda financeira, certo? Seja ajuda de envio de missionários. Ela está atenta, ela está pronta, ela é generosa e alegre em contribuir. Isto causa, amados, incentivo para as outras igrejas. Por isso, Paulo envia irmãos para ensinar a nova igreja a se preparar para contribuir. No versículo 3 e no versículo 5 relata isto: para que a igreja esteja pronta como contribuição e envio de missionários. Os resultados de uma igreja missionária. Os resultados de uma igreja missionária. Primeiro, segundo a proporção de sua contribuição. O resultado de uma igreja missionária, as bênçãos e as vitórias é segundo a proporção da contribuição dela. Ou segundo a proporção de sua contribuição, porque você é corpo da igreja. Então, é segundo a proporção de sua contribuição. O apóstolo Paulo diz: quem pouco semeia, pouco também colherá. Versículo 6. Sua contribuição é de acordo também com o seu coração. Versículo 7. Você contribui de acordo com o seu coração. Eu não estou falando aqui de dízimos, estou falando de ofertas. Você contribui de acordo com o que está no seu coração. A graça transbordará e terá sempre o suficiente em tudo. Quando você contribui de coração, a graça vai transbordar e você terá sempre o suficiente em tudo em sua vida. Versículo 8 e versículo 10. Fala sobre isso aí. A atitude daquele que dá. No versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre a atitude daquele que dá, daquele que está dando. Aquele que dá a semente
Deus dá a semente que é a palavra. Deus dá a semente que é a palavra. E você dá a semente que é a sua contribuição. Dízimos e ofertas, alimento para os santos, cujo seu tempo é a serviço da igreja de Cristo Jesus. Então, amados, a palavra de Deus lá diz, em 1 Coríntios 9, versículo 14, diz assim, ó, os que vivem no Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, se o tempo do santo está totalmente agendado para o ministério, para a obra do Senhor, que ele então viva desta obra, ou seja, que esta obra sustente ele. Que esta obra sustente ele. Então, queridos, essa é uma igreja missionária. Uma igreja missionária, ela está sempre disposta a fazer missões. Essa palavra que Deus deixou hoje é para que você reflita o quanto você tem contribuído para a obra missionária. Porque a palavra de Deus diz, ide por todo o mundo, por todas as nações e pregai o Evangelho. Para isso é preciso estar disposto. Para isso é preciso contribuir. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.